Olá, mano, eu tô morrendo. Ai, tá. Vai, vamos lá. Cinética química. Bem, basicamente, como a gente pode ver aqui. Ah, eu esqueci inclusive de colocar na tela. Basicamente, a gente pode ver que a concentração aqui dessa reta aqui vai aumentando enquanto dessa aqui vai diminuindo. Ou seja, tipo, quanto mais. Isso aqui é uma espontaneidade dessa reação aqui. É, não, peraí. Essa reação é espontânea, ou seja, o reagente vira produto. Então aí aqui nesse gráficozinho, nessa tabela, a gente pode ver que o produto tá aumentando a quantia de produto e a quantia de reagente está diminuindo. Aí após o equilíbrio as concentrações não mudam, aí a taxa de consumo é a derivada, ou seja, o delta da concentração do elemento, tipo, sobre o delta tempo. Aí para calcular a velocidade, tá aqui, que é a taxa de consumo. Na velocidade, para calcular a taxa do reagente é negativo, porque acaba ficando que se a gente só calcular o delta do reagente, vai ficar final menos inicial, então vai ficar negativo. Então para ficar um número positivo, a gente coloca esse menuzinho aqui. Aí a velocidade inicial é a maior velocidade possível, porque ali o produto ele não tem nada formado e tem a maior quantidade possível de reagentes. E tipo, a velocidade varia de acordo com a quantidade de reagentes. Tipo, quanto maior a quantidade de reagentes, maior a velocidade e tudo mais. Aí é que está a fórmula da velocidade inicial, que é K, que é uma constante que varia de acordo com a temperatura e concentração, dependendo da ordem da função, vezes concentração de reagentes. Aí, aqui a gente tem a ordem da função que eu acabei de falar, que é mn. Eles não são coeficiente estequiométrico, e a soma de m mais n gera a ordem da reação, que pode ser de ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, sei lá o que. Aí, quanto a concentração varia com o tempo? Bem, a concentração é igual a concentração dos reagentes em um momento específico, é igual a K vezes T mais constante. Aí essa constante, em reação de ordem zero, tipo, a constante equivalente à concentração inicial do reagente. Aí, uau, fica assim. Aí, em reação de primeira ordem, o K é achado a partir da diferença do ln na concentração de M final menos a concentração do ln inicial. Aí aqui está uma formulinha, ln do final é igual a menos kt mais ln do m inicial. Aí período de meia-vida é o tempo necessário para um gráfico atingir ter gasto 50% dos seus reagentes, sei lá. Aí a técnica espectroscópicas. É uma técnica que é usada para a gente calcular a concentração. Aí, tipo, se o reagente ou o produto absorvem a luz, porque aí dá para fazer isso. E aí, tipo, a gente vai vendo o quanto de luz que a gente está incidindo e quanto de luz a mistura está absorvendo. A partir disso, a gente consegue descobrir a concentração dos reagentes, produtos e tudo mais. Aí, sobre a lei da velocidade. Cada concentração tem uma velocidade diferente e quanto maior a concentração do reagente, maior vai ser a velocidade. Tem uma velocidade diferente. Quanto maior a concentração do reagente, maior a velocidade. Aí a constante K, ela varia de acordo com a temperatura e em reações de primeira ordem não depende da concentração, mas continua variando com a temperatura. Aí como a gente determina a variação de concentração? Só usando uma tabela que mostra da concentração inicial e a velocidade inicial. Bem, como está escrito aqui, a gente vai avaliando, tipo, no 1 e 2. No 1 e 2, só o BrO3- muda a concentração. Então, só ele vai influenciar na mudança da velocidade inicial. Aí, então, a concentração é proporcional à velocidade inicial, nesse caso, porque aqui multiplicou por 2, e aqui também multiplicou por 2. 0,1 vezes 2 dá 0,2. Então, aí, alegria. Aí do 1 para o 3, o BR3- multiplicou por 3.
E o mesmo ocorre aqui, mais ou menos, né? Tipo, é bem próximo, digamos assim. Mas bem, vezes 3, então é a ordem um também. Mas do 2 para o 4. Do 2 para o 4, ele. Do 2 para o 4, a gente vê que o 0,2 mantém, mas no H+, ele multiplica por 1,5. Mas aqui ele não multiplica por 1,5. Ele multiplica por 2,3. Aí como a gente vai descobrir então a ordem dessa função? A gente faz 1,5, que é o tanto que multiplicou, vezes elevado a c é igual a 2,3, que é a quantia que multiplicou na velocidade inicial. Aí, bem, depois a gente vai, vai fazendo aqui os trecos, aí a gente chegou em c igual a 2. Ou seja, a ordem desse aqui, do H+, é igual a 2. Aí a ordem, então, ficou... A ordem da reação é 1 mais 1 mais 2. O 1 é do BrO3-, o Br- do 1 também, e o H mais 2. Então fica 4. Aí como calcular o K? Geralmente a gente precisaria da temperatura, mas dá para fazer só usando os valores da tabela. Já que a fórmula é VI é igual a K vezes concentração do reagente A elevado a ordem vezes B, concentração do reagente B elevado a ordem vezes concentração do reagente C elevado a ordem também. Aí, é vabo. Não, tava muito cabaçando na hora, perdão. Tanto que aqui eu em cima eu errei, inclusive, um treco. Fatores que afetam na velocidade da reação: concentração, área de superfície, temperatura e catalisador. Aí um pouquinho mais sobre o K, com exceção das reações de primeira ordem, o K sempre depende da temperatura e da concentração, mas na primeira ordem, concentração não importa. Aí aqui tá uma formulinha que mostra que o K depende da temperatura, porque o Ln de K é igual a Ln de A vezes E elevado a vezes energia de ativação sobre R vezes T. O R é a constante universal dos gases, o A é uma constante de frequência, sei lá, e o EA é energia de ativação e o T é temperatura. Aí o EA sobre R, menos EA sobre R, ele funciona como coeficiente angular da reta, enquanto o A, que é uma constante de frequência, é o coeficiente linear. Aí quanto maior o EA, maior vai ser a velocidade mais a velocidade vai depender da temperatura. Aí a gente vê aqui que quanto menor a temperatura, maior vai ser o... Quanto menor a temperatura, menor vai ser o Ln de K. Aí como descobrir a velocidade desconhecida? A gente usa essa formulinha aqui, que é o Ln de K' sobre K é igual a energia de ativação sobre R vezes 1 sobre T menos 1 sobre T'. O K' e o T', eles são da velocidade desconhecida. Já o K e o T são da velocidade conhecida. Então, alegria. Aí da teoria da colisão, ela diz que as moléculas elas colidem para a reação ocorrer. Entretanto, é necessário que elas tenham uma energia cinética mínima para que assim a quebra e a formação de ligações seja possível. Além disso, uma orientação apropriada é necessária. O que significa esse negócio da orientação apropriada ser necessária? Tipo, para a formação de NO2. A gente tem aqui um N2O e um NO. Aí, batendo do jeito que eles bateram aqui, vai sair N2 e um N2 e um NO2. Mas, se bater o nitrogênio com nitrogênio, vai se repelir simplesmente e aí não vai fazer reação. Aí quanto maior a concentração, maior vai ser o número de moléculas, então vai ter o maior número de colisões, aumentando. Não é necessariamente o número de moléculas, né? Quanto maior a concentração, maior vai ser o número de colisões, então vai ter maior velocidade de reação. E quanto maior a temperatura, maior vai ser o número de moléculas com energia de ativação necessária para que a reação ocorra, permitindo assim que mais delas façam a reação, aumentando a velocidade. Aí sobre o complexo ativado. Bem, basicamente, quando ocorre a colisão entre as moléculas para fazer a reação, é formado um complexo ativado, e nele as ligações entre as moléculas formam um produto. Não, as ligações entre as moléculas que formam um produto
elas são fortalecidas e as ligações dos reagentes enfraquecem. Tipo, as ligações originais elas enfraquecem e as ligações novas fortalecem. Aí se não há energia mínima, não é possível formar um complexo ativo. Aí existe a reação exergônica e a endergônica. Essa aqui tem mais energia nos produtos que... Ai, caramba, botei errado. Mais energia nos produtos que nos reagentes, enquanto essa aqui tem menos energia nos produtos que nos reagentes. Aí sobre os catalisadores, como eles funcionam? Eles diminuem a energia de ativação por meio da formação de um complexo ativo alternativo. Tipo, eles basicamente vão criar... Tem um complexo... O primeiro complexo é aqui. Aí precisa disso aqui de energia de ativação. Aí o catalisador vai lá e cria um complexo aqui. Aí vai precisar de uma menor energia de ativação, vai precisar disso aqui. Aí, alegria, uau! Aí, bem, sobre a transformação de cis-2-buteno em trans-2-buteno. A gente usa um catalisador de iodo, I2. O I2, ele vai lá, ele quebra a sua ligação de iodos. Aí, um desses iodos, ele se liga a um dos elementos da forma cis, do cis-2-buteno. Então ele começa a absorver a sua energia. Aí ele acaba quebrando a ligação π e a molécula começa a girar. Ela gira, porque tipo a cis, ela é... Como é? Calma aí. A cis, se eu não me engano, é assim, enquanto a trans, ela seria assim. Aí, dizendo que a molécula gira, significa que aqui, essa molécula, isso aqui vai girar. Então aqui vai ficar assim. Aí ele começa. Aí o cis que tá ligado. O iodo que tá ligado aqui, ele começa a gerar repulsão com um dos elementos do outro lado. Então ele acaba saindo, quebrando essa ligação aqui e voltando a formar ligação com outro iodo. Aí quanto maior a concentração de catalisador, maior vai ser a velocidade de reação, porque menor vai ser a energia de ativação necessária e tudo mais. Mano, acho que foi isso, basicamente, na aula de QG. Resumi muito bem, quem diria. E, man, né? Alegria, ui!